Hoje estudaremos Romanos capítulo 1, versículo 19 a 20. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O apóstolo Paulo está falando sobre a ira de Deus nesses versículos. E ele diz aqui que a ira de Deus ela é justa por causa da forma consciente que o homem rejeita a revelação divina. Deus se revela ao homem mediante a criação, mediante a natureza, e esse homem ele reage a essa revelação de uma forma não tão amigável, vamos dizer assim. O homem rejeita a Deus. E ele rejeita de uma forma consciente, porque o versículo diz: o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Lá no finalzinho, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente. Quero chamar a atenção aqui para algumas verdades sobre esse versículo. Primeiro, o versículo 19 diz que o homem só pode conhecer a Deus porque este se revelou. O versículo 19 diz exatamente isso. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Só podemos conhecer a Deus porque Deus se revelou para nós. Essa é uma grande verdade. O conhecimento de Deus não é fruto de trabalho humano, mas da própria revelação de Deus que ele se faz de si mesmo. Uma segunda verdade, a revelação natural é suficiente para mostrar a majestade de Deus. Versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. O homem tem a verdade porque Deus se revelou na natureza, na criação. A criação é uma manifestação visível do Deus invisível. As obras visíveis da criação de Deus manifestam suas perfeições invisíveis. O fato é que Deus deixou sua obra criada como impressões digitais da sua glória. E essa impressão digital, ela se manifesta a todos nós. O universo não é fruto de geração espontânea. O universo não pariu a si mesmo. O universo não é resultado de uma explosão cósmica, uma vez que a desordem não produz ordem. O caos não produz cosmo. O universo foi criado. No Salmo 19, verso 1, Davi diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A autorrevelação de Deus, por meio das coisas criadas, tem 4 características básicas. Primeiro, ela é universal, porque se destina a todo mundo e em todos os lugares. Segundo, ela é natural, porque se deu pela ordem natural. Terceiro, ela é contínua, pois vem desde a criação do mundo e continua dia após dia. Quarto, ela é criacional, revelando a glória de Deus por intermédio da criação. Uma outra verdade sobre esse versículo é que a revelação natural é suficiente para tornar o homem indesculpável perante Deus. Versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. A revelação natural, é importante observar isso, ela não é suficiente para salvar o homem. Isso é uma outra questão. Porém,
ela é suficiente para responsabilizá-lo. Todos os homens são indesculpáveis. Todos os homens, naquele dia, serão chamados para prestar contas diante de Deus. Porque a verdade de Deus tem sido manifestada tanto na luz da consciência quanto nas coisas criadas. Aqui cai por terra aquela teoria do índio inocente. Paulo está dizendo que também o ateísmo é uma grande tolice. Ninguém nasce ateu, os ateus se fazem assim. O ateísmo não é intelectual, mas é uma questão moral.